Lúcia sempre foi uma sonhadora. Desde a infância passava horas folheando atlas e revistas de viagem, encantada com as cores vibrantes de lugares distantes e culturas exóticas. Seu coração pulsava mais forte ao imaginar-se explorando mercados cheios de especiarias, caminhando por ruas históricas e mergulhando em mares de águas cristalinas. A ideia de conhecer o mundo não era apenas um desejo passageiro, era uma chama que iluminava seus dias e alimentava sua alma. A vida, no entanto, não havia sido generosa com Lúcia. Crescendo em uma pequena cidade do interior, ela enfrentou diversos desafios que moldaram sua personalidade forte e resiliente. A pressão social e as expectativas familiares frequentemente pesavam sobre seus ombros, mas ela nunca deixou que isso apagasse seu brilho interior. Com um espírito vibrante e uma determinação inabalável, Lúcia decidiu que era hora de transformar seus sonhos em realidade. Após anos de trabalho árduo e economias cuidadosas, finalmente conseguiu juntar o suficiente para realizar a tão sonhada viagem. Com um itinerário cuidadosamente planejado, Lúcia embarcou em um voo rumo a um país distante, onde esperava viver experiências inesquecíveis. O coração batia acelerado enquanto ela se acomodava no assento do avião, cercada por passageiros que pareciam tão entusiasmados quanto ela. Era o início de uma nova aventura. Cada minuto a levava mais, perto das paisagens que tanto desejara ver. Contudo, o destino tinha outros planos para Lúcia. À medida que o avião ganhava altitude, a atmosfera leve e festiva começou a se desvanecer. Um incidente inesperado surgiu como um relâmpago em dia claro. Lúcia percebeu que não conseguiria se acomodar confortavelmente no assento padrão. O espaço apertado parecia reduzir suas esperanças e sonhos a algo insignificante. Foi nesse momento que a aeromoça, ao invés de oferecer ajuda, fez comentários insensíveis que ecoaram pelo avião, provocando risadas nervosas entre os passageiros. O riso alheio cortou como uma faca. A leveza da viagem se transformou em um peso insuportável sobre seus ombros. Aquela situação embaraçosa não apenas expôs suas fragilidades físicas, mas também atingiu profundamente sua autoestima. O sonho de explorar o mundo agora parecia distante e nebuloso, ofuscado pela humilhação pública que acabara de enfrentar. Enquanto a aeronave continuava sua trajetória pelo céu azul, Lúcia se viu presa entre a vontade de chorar e a necessidade urgente de manter sua dignidade intacta. O que deveria ser o início de uma jornada emocionante rapidamente se tornara um teste à sua força interior. Mas Lúcia não era do tipo que se deixaria abater facilmente. Mesmo diante da adversidade, uma centelha de coragem começava a brilhar dentro dela, prometendo que essa experiência dolorosa poderia ser apenas o primeiro passo para algo maior. A jornada interior de Lúcia após a humilhação que enfrentou no voo. Lúcia se viu isolada em seu assento. Um espaço que agora parecia mais apertado do que nunca. As lágrimas ameaçavam escorregar pelo seu rosto, mas ela lutava contra elas, decidida a não deixar que aquele momento a definisse. A percepção negativa que a sociedade tinha sobre seu corpo e sua aparência ecoava em sua mente. Em meio ao tumulto emocional, memórias da infância surgiram, recordações de dias ensolarados, quando corria livre pelos campos e sonhava em ser uma exploradora do mundo, contrastavam com a sensação de constrangimento que a envolvia naquele momento. Enquanto o avião prosseguia sua trajetória pelo céu, Lúcia começou a refletir sobre os desafios que sempre enfrentou. Desde pequena, sempre sentiu que precisava provar seu valor para os outros. As risadas nervosas dos passageiros ainda ressoavam em seus ouvidos, mas, à medida que a tensão diminuía, uma nova determinação começava a surgir dentro dela. A ideia de se deixar abater por uma situação tão humilhante não era uma opção. Foi nesse instante de epifania que Lúcia decidiu que era hora de mudar. De volta à sua rotina diária após o voo, Lúcia começou a questionar sua autoestima e o valor que atribuía a si mesma. Olhando-se no espelho, viu não apenas as inseguranças refletidas, mas também a mulher forte e sonhadora que sempre foi. Em um ato de coragem, decidiu buscar formas de autocuidado e autoconhecimento. Inscreveu-se em aulas de dança e culinária, duas atividades que sempre despertaram sua paixão,
mas que havia deixado de lado por medo do julgamento alheio. A nova fase de Lúcia não se limitou apenas às aulas. Ela começou a se cercar de pessoas positivas e encorajadoras. Formou um novo círculo de amigos que celebrava suas conquistas e apoiava suas decisões. Juntos, exploraram novos lugares na cidade e compartilharam risadas sobre experiências passadas. Com cada interação, Lúcia redescobria sua essência e aprendia a rir de si mesma. As atividades proporcionavam não apenas diversão, mas também um espaço seguro para cultivar amor próprio. À medida que Lúcia experimentava novos estilos e se aventurava em atividades antes consideradas impossíveis para ela, uma transformação genuína começou a ocorrer. Cada aula de dança tornava-se uma celebração da liberdade corporal. Cada prato cozinhado representava um passo rumo ao autoconhecimento. Ela percebeu que as barreiras estavam mais relacionadas à sua percepção do que à realidade imposta pelo mundo exterior. Com o passar do tempo, Lúcia foi se reerguendo emocionalmente. A confiança renovada lhe permitiu ver as situações com um olhar mais leve e descontraído. As inseguranças começaram a se dissipar como nuvens ao sol nascente. Os desafios enfrentados não eram mais vistos como fardos pesados, mas como trampolins rumo a novas possibilidades. Assim, Lúcia estava pronta para retomar o sonho da viagem. Desta vez, não carregava apenas a expectativa de conhecer novos lugares. Levava consigo uma bagagem repleta de autoconfiança e amor próprio. O mundo estava diante dela, aberto e acolhedor, e Lúcia finalmente sentia-se pronta para explorar cada canto dele com um sorriso no rosto e coragem no coração. Com a nova confiança pulsando dentro dela, Lúcia decidiu que não poderia adiar mais o seu sonho. Após meses de preparação e autodescoberta, estava pronta para embarcar em sua tão esperada viagem. Desta vez, não era apenas uma viagem física, era uma jornada de autovalorização e liberdade. Ao pisar no solo do país que sempre sonhou conhecer, Lúcia sentiu uma onda de emoções a envolver. As cores vibrantes do mercado local, o aroma das especiarias e os sons da língua estrangeira despertaram nela um entusiasmo renovado. Cada passo que dava pelas ruas cheias de vida era uma celebração de sua jornada pessoal. Um lembrete de que ela havia superado desafios e transformado dor em força. Durante os dias seguintes, Lúcia explorou cada canto daquele novo mundo com olhos curiosos e coração aberto. Conheceu pessoas fascinantes que enriqueceram sua experiência com histórias inspiradoras e risadas compartilhadas. Em um café acolhedor, fez amizade com um artista local que a incentivou a expressar suas emoções através da pintura. O simples ato de segurar um pincel fez com que Lúcia se sentisse ainda mais livre, como se estivesse finalmente colocando para fora tudo o que havia guardado por tanto tempo. As aventuras se sucederam, caminhadas por trilhas montanhosas, mergulhos em águas cristalinas e danças sob as estrelas. A cada novo dia, Lúcia redescobria não apenas o mundo ao seu redor, mas também a mulher forte e vibrante que sempre esteve dentro dela. Ela aprendeu a rir das pequenas imperfeições da vida, a não se levar tão a sério e a valorizar cada momento como uma oportunidade de crescimento. Por fim, em uma noite mágica sob um céu repleto de estrelas, Lúcia refletiu sobre sua jornada. Lembrou-se do voo inicial, da humilhação que enfrentou e de como isso a impulsionou a mudar sua vida para melhor. Com lágrimas de alegria nos olhos, percebeu que cada obstáculo tinha sido uma lição valiosa. Ela havia aprendido que a verdadeira beleza reside na autenticidade e na coragem de ser quem realmente é. Lúcia retornou para casa transformada. Não apenas carregava souvenirs físicos daquela viagem inesquecível, trazia consigo uma nova perspectiva sobre si mesma e sobre o mundo. Sua história tornou-se uma fonte de inspiração para aqueles ao seu redor, mostrando que é possível superar adversidades e transformar experiências dolorosas em combustível para o crescimento pessoal. Assim, Lúcia continuou a explorar, não apenas novos lugares ao redor do globo, mas também novas facetas de sua própria identidade. O espírito aventureiro que sempre existiu dentro dela agora brilhava com intensidade renovada.
lembrando-a diariamente de que cada dia é uma nova oportunidade para sonhar, explorar e viver plenamente. Lúcia, agora imersa em sua nova realidade, decidiu que a viagem seria apenas o primeiro passo em uma jornada de autoconhecimento e exploração do mundo. Ao retornar para casa, não apenas revigorada pelo calor das experiências vividas, mas também com uma nova determinação, ela sabia que precisava compartilhar suas histórias e aprendizados. Inspirada por essa vontade de conectar-se com outras pessoas, Lúcia começou a escrever um blog sobre suas aventuras e sobre a importância do amor próprio e da aceitação. Cada post que escrevia era uma mistura de relatos sobre suas viagens, reflexões sobre as dificuldades enfrentadas e dicas práticas para quem desejasse embarcar em uma jornada semelhante. Com um estilo leve e envolvente, ela atraía leitores que se identificavam com suas histórias. Sua popularidade cresceu rapidamente, e Lúcia percebeu que estava criando uma comunidade de pessoas dispostas a se apoiar mutuamente na busca por seus sonhos. Com o passar dos meses, o blog se transformou em um projeto mais ambicioso. Lúcia decidiu organizar encontros para os leitores, onde poderiam trocar experiências e compartilhar seus próprios desafios. Esses encontros se tornaram verdadeiros eventos de celebração, repletos de risadas, lágrimas de emoção e histórias inspiradoras. A conexão entre os participantes era palpável. Todos estavam ali buscando não apenas apoio, mas também a coragem necessária para enfrentar suas inseguranças. Durante um desses encontros, Lúcia conheceu Ana, uma mulher que havia lutado contra a depressão por anos. Ana compartilhou sua história com o grupo e falou sobre como sentia que o mundo não a aceitava. A empatia fez com que Lúcia se lembrasse de sua própria jornada e do impacto que tinha sofrido após o episódio no voo. Ela se aproximou de Ana após a reunião e as duas começaram a conversar mais profundamente. Com o tempo, desenvolveram uma amizade sólida, baseada no apoio mútuo e na partilha de experiências. Inspirada por essa nova amizade, Lúcia decidiu criar um projeto ainda maior. Uma série de workshops voltados para mulheres que enfrentavam desafios semelhantes aos que ela havia superado. O objetivo era proporcionar um espaço seguro, onde elas pudessem explorar sua autoestima, aprender sobre autocuidado e conectar-se umas com as outras. Com a ajuda de Ana e outras amigas que conheceu ao longo do caminho, Lúcia organizou seu primeiro workshop em um centro comunitário local. O evento foi um sucesso inesperado. Mulheres de diferentes idades e histórias se reuniram para participar das atividades propostas por Lúcia. Elas praticaram técnicas de respiração para acalmar a mente, participaram de dinâmicas de grupo para compartilhar experiências e até mesmo se aventuraram em exercícios criativos como pintura e escrita. O ambiente era acolhedor e cheio de energia positiva. Cada risada ecoava como um lembrete poderoso da força coletiva daquelas mulheres. À medida que os workshops se tornavam regulares, Lúcia percebeu que estava ajudando muitas mulheres a descobrir sua própria força interna. Cada encontro trazia novas histórias emocionantes e transformações pessoais incríveis. Uma das participantes, Maria, revelou durante uma sessão que tinha sempre sonhado em viajar sozinha pelo mundo, mas nunca teve coragem para fazê-lo. Após algumas semanas participando dos workshops de Lúcia, Maria finalmente decidiu dar o primeiro passo. Planejou uma viagem para um país vizinho. A felicidade genuína com a qual Maria compartilhava sua decisão emocionou não apenas Lúcia, mas todas as mulheres presentes naquela sala. A sensação de ver outra pessoa vencer seus medos era indescritível. Era como testemunhar florescer um jardim após meses de espera. Diante desse sucesso crescente, Lúcia decidiu ampliar ainda mais sua missão. Com o apoio da comunidade que Son havia construído ao seu redor, ela lançou um programa online onde mulheres poderiam acessar conteúdos inspiradores sobre autoestima, autocuidado e dicas práticas para viagens. O site rapidamente ganhou popularidade entre aquelas que buscavam apoio fora das reuniões presenciais. Paralelamente ao crescimento do blog e dos workshops, Lúcia sentiu que precisava voltar a viajar novamente, não apenas para explorar novos lugares,
mas também para coletar histórias inspiradoras ao redor do mundo. Com isso em mente, começou a planejar uma nova viagem. Desta vez com o intuito de entrevistar mulheres locais em diferentes culturas sobre suas próprias lutas e triunfos. Cada destino escolhido tinha uma história única por trás dele. Lugares, ricos em tradições e experiências diversas, faziam parte do itinerário cuidadosamente planejado por Lúcia. A ideia era documentar essas entrevistas através de vídeos e textos para compartilhar no blog e nas redes sociais. Assim nasceu Vozes do Mundo, um projeto que visava celebrar as vozes femininas ao redor do globo. Sua primeira parada foi na Índia. Ao chegar lá, Lúcia ficou fascinada pela diversidade cultural vibrante. Cores intensas nos mercados locais, aromas exóticos nas ruas movimentadas e sorrisos acolhedores das pessoas ao seu redor. Durante sua estadia em Delhi, ela entrevistou várias mulheres, desde empresárias até donas de casa, cada uma compartilhando sua perspectiva única sobre desafios enfrentados no dia a dia. Uma das entrevistas mais impactantes foi com Priya, uma jovem empreendedora que havia criado uma organização sem fins lucrativos, dedicada à educação de meninas na região rural da Índia. A paixão ardente com a qual Priya falava sobre seu trabalho tocou profundamente Lúcia. Ela percebeu como cada mulher possui sua própria história poderosa, que pode inspirar outras. As conversas fluíram naturalmente entre as duas. Priya contou sobre os obstáculos culturais enfrentados na luta pela igualdade educacional em sua comunidade. Essa entrevista não apenas acrescentou valor ao projeto Vozes do Mundo, mas também deu a Lúcia uma nova perspectiva sobre o papel das mulheres na sociedade global. Após essa experiência enriquecedora na Índia, Lúcia continuou viajando por vários outros países: Brasil, Marrocos e Japão, cada parada revelando novas histórias inspiradoras de resiliência feminina. Em cada destino, ela registrava tudo: fotos coloridas das culturas locais, relatos emocionantes das mulheres entrevistadas e reflexões pessoais sobre suas próprias vivências. Com o tempo, Vozes do Mundo tornou-se um movimento que ressonava com milhares de mulheres ao redor do planeta. O projeto não apenas celebrava conquistas individuais, também promovia diálogos importantes sobre questões sociais enfrentadas por mulheres globalmente. O impacto positivo gerado pelas histórias compartilhadas começou a atrair a atenção da mídia local e internacional. Diversos veículos começaram a cobrir as iniciativas de Lúcia. Ela foi convidada para participar de palestras em universidades e conferências voltadas ao empoderamento feminino. Enquanto sua voz ecoava em diferentes plataformas sociais e eventos públicos, Lúcia sentiu-se mais conectada do que nunca com seu propósito: inspirar outras mulheres a abraçarem suas verdades internas enquanto exploravam o mundo ao seu redor. Em meio a toda essa transformação pessoal e profissional, Lúcia jamais esqueceu da importância do autocuidado em sua vida cotidiana. Embora estivesse constantemente em movimento devido às viagens e eventos relacionados ao projeto Vozes do Mundo, ela fazia questão de reservar momentos para si mesma, seja através da meditação matinal ou simplesmente desfrutando de um bom livro sob o sol. Um dia, enquanto relaxava em um parque perto de casa depois de retornar de mais uma viagem internacional repleta de novas experiências enriquecedoras, Lúcia refletiu sobre toda a sua trajetória desde aquele voo desastroso até os dias atuais. Olhando para trás, viu claramente como cada obstáculo tinha sido fundamental na formação da mulher forte que se tornara. Alguém capaz não apenas de superar desafios pessoais, mas também capaz de ajudar outras mulheres a encontrarem suas vozes. E assim continuou sua jornada, explorando o mundo exterior enquanto aprofundava-se ainda mais no interior dela mesma, descobrindo novas paisagens físicas, enquanto desbravava as vastidões emocionais da vida humana através das histórias compartilhadas com cada mulher encontrada ao longo do caminho. Lúcia entendeu então que viver plenamente é mais do que apenas viajar ou realizar sonhos. Trata-se também da capacidade constante de ressignificar experiências difíceis, tornando-as catalisadoras para algo maior, tanto pessoalmente quanto coletivamente.
Com isso claro em seu coração pulsante, por novas aventuras futuras à vista, ela já sonhava acordada com novos destinos a serem explorados, cada passo dado sendo sempre guiado pela luz interior recém-descoberta. Lúcia, agora imersa em um mundo de possibilidades e histórias, decidiu que a sua missão não poderia parar ali. Inspirada por cada encontro e cada experiência vivida, ela começou a pensar em como poderia impactar ainda mais vidas. A ideia de criar um livro surgiu como uma extensão natural do seu projeto Vozes do Mundo. Esse livro seria uma coletânea das histórias que havia registrado, entrelaçadas com suas próprias reflexões sobre a jornada de autodescoberta e a importância do amor próprio. Determinada a dar vida a esse novo projeto, Lúcia reservou um espaço em sua agenda para escrever diariamente. Cada palavra que colocava no papel era carregada de emoção e significado. Eram fragmentos de sua própria história, entrelaçados com as experiências das mulheres que conhecera ao longo do caminho. Ela queria que seu livro fosse mais do que apenas relatos de viagens. Queria que fosse um guia inspirador, uma luz para aquelas que, como ela, já haviam enfrentado dificuldades e buscavam se reencontrar. A primeira parte do livro abordaria sua própria jornada, desde os sonhos da infância até o voo transformador que desencadeou sua busca por autovalorização. Lúcia descreveu com detalhes vívidos os momentos de dor e alegria, fazendo questão de incluir as lições aprendidas em cada etapa. Ela refletiu sobre o impacto da humilhação no voo e como isso havia servido como catalisador para sua transformação. Ao escrever sobre isso, sentiu-se mais forte e conectada à sua essência. Na sequência, Lúcia passou a contar as histórias das mulheres que conheceu durante suas viagens. Cada capítulo trazia uma nova voz, histórias de luta e superação, de amor e resiliência, desde Priya, a empreendedora indiana que lutava pela educação feminina, até Maria, a mulher que finalmente teve coragem de viajar sozinha após participar dos workshops. As narrativas eram entrelaçadas com as aprendizagens que Lúcia extraíra dessas interações, criando uma teia rica de experiências femininas. Ao longo do processo de escrita, Lúcia percebeu que estava não apenas contando histórias, estava também criando uma comunidade literária. Com isso em mente, decidiu abrir um espaço no livro para contribuições de leitoras do seu blog. Ela convidou suas seguidoras a compartilharem suas próprias experiências de superação e autodescoberta. As respostas foram inúmeras e emocionantes. Mulheres de diferentes partes do mundo enviaram relatos sobre suas batalhas pessoais e como encontraram força nas adversidades. Com essas novas vozes enriquecendo seu projeto, Lúcia sentiu que o livro estava se transformando em algo maior do que ela havia imaginado. Era uma celebração da força feminina global, um testemunho poderoso da capacidade das mulheres de se unirem e se apoiarem mutuamente. As páginas começaram a ganhar vida própria, refletindo não apenas suas experiências individuais, mas uma coletânea vibrante de histórias interligadas. Enquanto escrevia, Lúcia também começou a planejar o lançamento do livro. Para ela, esse momento deveria ser uma celebração não apenas de sua trajetória pessoal, mas também da força coletiva das mulheres cujas histórias estavam ali registradas. Assim, decidiu organizar um evento especial para o lançamento. Uma noite dedicada às mulheres que inspiraram as páginas do livro. O evento foi agendado para ocorrer em uma charmosa livraria local, conhecida por promover autores independentes. Lúcia ficou animada ao imaginar o ambiente acolhedor repleto de sorrisos e energia positiva. O convite foi enviado não apenas para amigos e familiares, mas também para todas as leitoras do blog Vozes do Mundo. Ela queria criar um espaço onde todas pudessem se sentir à vontade para compartilhar suas próprias histórias e celebrar juntas as conquistas umas das outras. Na semana anterior ao lançamento, Lúcia mergulhou na organização do evento. Ela preparou algumas atividades interativas para engajar os participantes. Sessões de leitura onde algumas mulheres poderiam compartilhar trechos de seus próprios relatos inspiradores, além de um painel com convidados especiais, autoras que também abordavam temas semelhantes em seus trabalhos. O clima seria festivo e acolhedor, um verdadeiro tributo à força feminina.
Finalmente chegou o grande dia. A livraria estava decorada com flores frescas e luzes suaves. O aroma do café fresco preenchia o ar, enquanto os convidados chegavam aos poucos. Lúcia sentia seu coração acelerar com a expectativa. Ela sabia que aquele momento era muito mais do que apenas o lançamento de um livro. Era uma celebração da união entre mulheres. Quando chegou a hora da apresentação, Lúcia subiu ao pequeno palco montado no centro da livraria. O público estava atento e ansioso para ouvir as histórias que haviam sido cuidadosamente elaboradas nas páginas do livro. Com um sorriso genuíno no rosto, ela começou a falar sobre sua jornada pessoal e o impacto profundo que cada mulher teve em sua vida. A leitura dos trechos selecionados foi emocionante. Lágrimas de alegria e risadas ecoaram pela sala à medida que as histórias ganhavam vida nas vozes das participantes. As convidadas especiais se revezavam no microfone compartilhando suas próprias experiências e reflexões sobre o empoderamento feminino. A energia era palpável. O amor próprio estava no ar. Após as leituras, Lúcia conduziu um painel onde discutiram os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade atual e como poderiam continuar apoiando umas às outras em suas jornadas pessoais. As perguntas surgiram naturalmente entre a audiência. Cada resposta trazia insights valiosos sobre resiliência e autoconfiança. À medida que o evento chegava ao fim, Lúcia convidou todas as participantes a se unirem em um círculo no centro da livraria. Com as mãos dadas umas às outras, elas formaram uma corrente simbólica representando a força coletiva das mulheres presentes ali. Lúcia fez uma breve reflexão sobre a importância da sororidade, lembrando-as de que juntas poderiam enfrentar qualquer desafio. As palmas ecoaram pela sala enquanto o evento chegava ao fim. Todos estavam emocionados. Muitos rostos mostravam sorrisos radiantes e olhos brilhantes cheios de gratidão pela experiência compartilhada. Para Lúcia, aquele foi um dos momentos mais significativos de sua vida. Ver tantas mulheres unidas em torno da mesma causa era indescritível. Após o lançamento bem-sucedido do livro Vozes do Mundo, Lúcia percebeu que estava apenas começando uma nova fase em sua jornada. O sucesso do evento gerou novas oportunidades. Convites para palestras em universidades sobre empoderamento feminino e workshops internacionais relacionados ao tema começaram a surgir. Com isso em mente, ela decidiu expandir ainda mais seus horizontes criativos. Planejou uma série documental onde viajaria novamente pelo mundo, desta vez filmando entrevistas com mulheres inspiradoras enquanto explorava diferentes culturas. A ideia era levar as vozes femininas diretamente aos lares das pessoas através das telas, mostrando o poder transformador das histórias compartilhadas. Os meses seguintes foram intensos e cheios de aprendizado contínuo, enquanto Lúcia organizava essa nova aventura audiovisual. Com cada viagem programada, ela revisitou países conhecidos e explorou novos destinos, sempre em busca das vozes poderosas por trás das histórias inspiradoras. Enquanto isso, seu blog continuava crescendo. Novas leitoras se juntavam à comunidade, formando laços significativos entre si através dos comentários nas postagens compartilhadas por Lúcia. Os relatos delas eram frequentemente publicados na seção Histórias da Comunidade, criando um espaço dinâmico onde cada voz tinha valor. Durante uma dessas postagens inspiradoras publicada recentemente por uma seguidora chamada Fernanda, alguém que havia lutado contra transtornos alimentares por anos antes de descobrir seu amor pela arte, algo mudou dentro dela. Ao ler palavras tão sinceras quanto emocionantes escritas por outra mulher, lutando contra inseguranças similares às suas próprias vivências passadas, Lúcia percebeu rapidamente o quão importante era dar visibilidade às diferentes lutas enfrentadas pelas mulheres na sociedade contemporânea. Isso acendeu uma nova chama dentro dela. Decidiu então criar um projeto paralelo focado exclusivamente nas artes visuais, onde artistas femininas poderiam expor suas obras, enquanto compartilhassem relatos pessoais sobre como essas criações ajudaram-nas em momentos difíceis. Assim nasceu Arte em Voz, um projeto colaborativo destinado a apoiar artistas emergentes com ênfase na promoção da saúde mental através da expressão artística.
A ideia era realizar exposições itinerantes apresentando obras feitas por mulheres acompanhadas por textos escritos por elas mesmas, refletindo sobre processos criativos envolvidos. A primeira exposição aconteceu meses depois, em um espaço cultural alternativo conhecido pela promoção da arte independente. Mulheres talentosas vindas de várias partes trouxeram pinturas vibrantes junto a fotografias impressionantes, refletindo diversas realidades femininas. O evento atraiu atenção significativa tanto do público quanto da mídia local, tornando-se rapidamente popular entre artistas emergentes desejosos por oportunidades semelhantes. Para Lúcia, aquele foi mais um marco significativo dentro dessa jornada apaixonante. O sucesso gerou novas possibilidades. Parcerias com organizações sem fins lucrativos voltadas para a saúde mental começaram a surgir, permitindo expandir ainda mais o alcance desse projeto inovador. E assim continuou essa trajetória repleta de descobertas profundas, não só acerca dela mesma, mas também sobre muitas outras vozes femininas, cujo eco ressoava pelo mundo afora. A cada passo dado, tornou-se evidente algo essencial. Quando mulheres se unem para compartilhar experiências autênticas, elas criam espaços poderosos onde crescimento coletivo é possível. Lúcia nunca poderia imaginar quão longe chegaria desde aquele dia fatídico no avião. E agora? Agora ela sabia com clareza absoluta: cada história contada é parte vital dessa tapeçaria rica chamada vida. E assim continuou Lúcia ao olhar para sua jornada repleta de desafios e conquistas. Percebeu que cada passo dado a levou a um lugar de autoconhecimento profundo e conexão genuína com outras mulheres ao redor do mundo. Com o coração cheio de gratidão, ela entendeu que sua história era apenas uma entre muitas, mas que juntas, essas narrativas formavam um poderoso mosaico de resiliência e empoderamento. Ao continuar a explorar novas culturas e compartilhar vozes femininas, Lúcia não apenas transformou sua vida, mas também inspirou uma comunidade global a abraçar suas próprias verdades. Assim, ela reafirmou seu compromisso com a sororidade e a arte como ferramentas de transformação, sabendo que cada história compartilhada é um passo em direção a um futuro mais inclusivo e solidário.